Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre insegurança, porque a pessoa que tem medo, né, tem medo de dirigir, ela é muito insegura. E tem lógica, né, gente? Tem lógica. Pare e pense. Você sabe de todas as consequências do ato de dirigir. Como você tem aquele medo, aquela ansiedade, é claro que isso gera insegurança. O que é insegurança? A insegurança, gente, é a percepção que você tem de você frente a uma situação. Ah, Vanessa, então quer dizer que eu que estou inventando essa moda para mim? Não, não é isso, tá? Mas o que acontece? A Dilma já botou aqui a charada, é o medo de errar. Então, como você tem medo que as consequências do ato atrás do volante aconteçam, você coloca dúvida naquilo que você às vezes até sabe. Até sabe, você sabe as coisas, mas você duvida delas. E às vezes isso é extremamente bloqueador, tá? Mas é uma coisa natural de acontecer, porque você se sente incapaz frente a esse processo. Né? Então, tem aquelas pessoas que têm dificuldade de dirigir, já são habilitadas, têm medo de dirigir, ou você passou agora no exame prático de direção e aí caiu a ficha. Sabe quando cai a ficha, gente? Agora eu tenho que dirigir o meu carro, eu tenho que pilotar a minha moto. E isso vai gerando uma certa angústia, porque você diz assim: meu Deus, será que eu sei? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? São as dúvidas que vêm na sua cabeça, né? Que é geradora dos pensamentos automáticos, pensamentos automáticos intrusivos. Esses pensamentos, eles vão te colocando dúvidas, vão te trazendo dúvidas dentro de você. E aí você começa a se perceber como sendo vulnerável, como sendo frágil frente ao ato de dirigir. Você fica duvidando da tua capacidade. Viu como é que é? A insegurança, ela é gerada pelo medo. O medo acontece porque você tem medo de bater, aí isso gera insegurança, e se a gente não trabalhar essa insegurança, ela cai na ansiedade. Aí a ansiedade como eu digo, um degrau a mais, tá? Quem tem ansiedade, ela é insegura? Sim. Sim, ela é fruto. A ansiedade é fruto do medo. Lembra que eu falei isso em algumas lives? Acho que foi a live passada ou a live retrasada, que eu falei que a ansiedade é o filhote do medo. O medo é o pai de todos. E a ansiedade é fruto dele, perdão. E quando você tem o medo, você gera insegurança. A insegurança vai gerar a ansiedade, que é o medo antecipado. É aquele medo, por exemplo, assim, amanhã eu tenho que treinar. Aí já começa aquela voz interior falando com você, dizendo que você não vai conseguir, que você pode bater com o carro. Aí você vai treinar. Olha só como é que é. Aí você vai treinar. E quando você vai treinar, você se sente muito insegura, porque você foi bombardeado de pensamentos negativos e intrusivos. Quando você começou a caminhar, olha só, quando você começou a caminhar, você era criança, você era bebê, começou a caminhar. Você não caiu? E você já viu uma criança começando a caminhar, que ela fica bombeando, ela fica se experimentando, ela duvida da capacidade, às vezes ela senta, ela cai, ela senta, ela espera, aí daqui a pouco ela vai de novo. Só que quando ela começa a firmar o pezinho dela, quando ela começa a sentir que ela tem, olha, tá dando certo, daqui a pouco ela tá correndo. Não é assim? Toda atividade motora, gente, ela exige um time, ela exige um tempo para a gente. Muitas vezes a gente não quer esse time, não quer passar por esse tempo. E isso aí vai acabando frustrando a gente, vai acabando, sabe, cansando a gente. Por isso que muitas pessoas acabam desistindo. Você está vendo que a insegurança, ela faz com que você não realize os seus objetivos, não realize o seu sonho, acaba te deixando de uma forma
como se você tivesse travado mesmo, você tivesse estagnada no lugar. E é por isso que hoje eu quero falar para vocês, quero dar 3 dicas poderosas aqui. Se você tem medo de dirigir, você quer superar isso. Olha, eu quero que você aprenda a cuidar dos treinos práticos. Gente, pare e pense, você é insegura por quê? Por que você é insegura? Você é inseguro porque você não controla a prática. Você duvida da sua prática. É essa real. Vamos começar a botar os pingos nos is para que você comece a entender aonde que está o problema. Você é insegura porque você não acredita em você atrás do volante ou em cima da moto, né? E isso pode sim, Dilma, ter relação com falta de conhecimento. Como que você vai programar a sua prática? É importante você saber programar a sua prática. E aqui, para você se tornar uma pessoa mais segura, você tem que entender que você não pode fazer treinos práticos em locais que você ainda não está em condição de ir. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, Vanessa, eu quero dirigir na rodovia. Aí eu perguntar, mas e como é que está a tua prática dentro do perímetro urbano? Como é que você já está indo para o centro da cidade? Você consegue estacionar o seu carro entre 2 veículos? Ah, não, eu não consigo ainda. Então, não é lá na rodovia que você tem que ir. Por quê? Porque se você for para a rodovia sem ter esse domínio, sabe, esse feeling da prática que a gente pega no perímetro urbano, gente, você coloca em risco tanto você e as pessoas que estão dentro do carro, quanto as pessoas que estão circulando naquele local. Por quê? Porque rodovia é um local de maior velocidade. E para você controlar o veículo, você precisa ter essa destreza na direção. Vocês estão compreendendo? E as pessoas querem se arriscar. E aí, daqui a pouco, acontece alguma coisa lá, pronto, gerou uma insegurança, bateu um trauma, que aí, para tirar esse trauma, só através de uma psicoterapia, de um tratamento mesmo com o profissional, né? Então, para que você vai se arriscar? A gente tem que respeitar o nosso momento. Se você ainda não está pronto, por exemplo, Vanessa, olha, eu não consigo dirigir ainda no centro da cidade, naquela muvuca, naquele movimento, eu não consigo ainda. Eu tento ir lá, mas me dá um medo muito grande, porque você ainda não está pronto, você ainda não está segura o suficiente na direção para que você possa ir lá. Por isso que eu digo que você precisa ter treinos efetivos e não traumáticos. E você cuidar da sua prática é o primeiro passo para controlar a insegurança. Por exemplo, você não sabe dirigir. Você pode pegar o carro sozinha? Olha a lógica. Não. Começando por aí. Então, eu preciso de algumas metas. Então, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para poder fazer meus treinos individualmente. Exatamente. Então, você precisa ter um ponto de partida. Você precisa criar suas metas de direção a partir de um ponto. Vanessa, eu sei dirigir, eu até dirijo com alguém legal do lado, mas se eu tiver que dirigir sozinha, não vai. Eu tenho muito medo. Nós temos um ponto de partida. Você sabe dirigir. Quando tem uma pessoa do lado, você faz tudo certinho. O que falta aí é que você está insegura por causa dessas vozes internas que ficam dizendo para você que você não é capaz. Tá vendo que existe algumas situações que acontecem com a gente que nos tornam inseguros. Às vezes não é só a prática, às vezes você sabe o que tem que fazer, você faz direitinho, mas na hora que você, agora é tudo comigo, eu sou insegura. E essa insegurança, gente, ela pode ter relação sim com a prática e também pode ter relação com a tua personalidade. Eu sei fazer, mas eu fico com aqueles pensamentos negativos intrusivos, né, na minha mente, e também tem as crenças que foram criadas até pela própria sociedade, pela família, né?
Ah, que há mulher no volante, perigo constante. Aí você acha que se você for dirigir é um perigo. É um perigo. Aí o perigo está lá dentro de você. Aí você senta atrás do volante, eu posso causar algum perigo no trânsito. Entende que é um conjunto de coisas, primeiro prática e segundo pensamentos. Os dois juntos, se eles não andarem juntos, subindo, minha filha, você não consegue superar esse medo. Então, a minha proposta é te ajudar a mudar o mindset, mudar o pensamento, aprender a ter uma metodologia para você treinar, e a partir daí ninguém te segura.